Olá, estamos agora na aula de exercícios aí da aula 3, o tema intervenção de terceiro. Vamos analisar os exercícios e ver se você aprendeu alguma coisa aí. Lembrando que é importantíssimo você comentar nos vídeos, enviar as dúvidas. Se você não está no nosso grupo no WhatsApp, envia aí que eu vou te incluir. Nós estamos aí com a Rádio CPC sempre postando dicas, tá bom? Vamos, solta na tela, Latino. É a aula 3. Intervenção de terceiros. Nós vimos aí que a intervenção de terceiros é um dos tópicos mais cobrados em prova. Representa hoje lá 8% das questões. E nós vamos fazer aí os exercícios. Nós vimos que tem a assistência como espécie de intervenção de terceiro, tem a denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Primeiro exercício na tua tela, uma prova de promotor de justiça. Qual é o ano aí? O ano de 2019. Uma prova da banca CESP. Vamos analisar. Helder e César firmaram um contrato de locação de imóvel residencial urbano na qualidade, respectivamente, de locador para Helder e locatário para César. Em seguida, o imóvel foi legitimamente sublocado por César para Roberto. Meses depois, em razão da suposta prática de um ilícito contratual, Helder, que é o dono do imóvel, provavelmente, ajuizou uma ação de despejo contra César, que é o locatário. Nessa situação hipotética, o ingresso voluntário de Roberto no processo para a defesa de seus interesses. Volta aqui comigo. Você aprendeu sobre intervenção de terceiro? Porque se você aprendeu, você vai gabaritar qualquer prova. Promotor, técnico judiciário, juiz, analista. Você lembra que eu falei para você que tem as espécies voluntárias e forçadas? Olha o que a banca está perguntando aqui. Na situação hipotética, o ingresso voluntário. Voluntário. Então vamos descartar todas as espécies de intervenção de terceiro forçada. Vamos descartar denunciação da lide, que ela é forçada. Vamos descartar chamamento ao processo, que é forçado. Vamos descartar o IDPJ, que é forçado. Ou seja, só sobrou assistência e amicus curiae. Tranquilo até aqui? Então veja que com aqueles macetinhos dá para matar uma prova de promotor de justiça. Promotor dá para matar. Então, é só você ver quais são as forçadas e as voluntárias. Vamos lá. 1. Dependerá da autorização prévia das partes principais e ocorrerá por meio do chamamento. Pode ser chamamento? Não, porque chamamento é só o réu e ela é forçada. Então, tchau para A. A B diz, solta na tela, Latino. Alternativa B diz assim, deverá ser feito na qualidade de assistente litisconsorcial. Volta aqui comigo. Na aula de assistência, eu expliquei a diferença de assistência simples para assistência litisconsorcial. Você lembra dos exemplos que eu dei? Assistente litisconsorcial, fiador. Assistente simples é o caso aqui, ó. Assistente simples, sublocatário. Então, a alternativa B não é, porque não falou em fiador. Porque qual é a diferença da assistência simples para assistência litisconsorcial? O assistente litisconsorcial se torna parte. O assistente simples é apenas um auxiliar. Lembra disso? O assistente simples não obsta o que a parte interessada transija, desista da ação, não impede. Já o assistente litisconsorcial, ele impede. E a terceira diferença, essa é primordial. O assistente simples, ele defende interesse jurídico do assistido. Já o assistente litisconsorcial defende interesse jurídico o quê? Próprio. Então, a alternativa B, que diz que deve ser feito na qualidade de assistente litisconsorcial, está errado. Solta na tela, Latino. A alternativa C diz, somente poderá ser realizado até o momento do saneamento. Errado, porque pode ser até mesmo na execução, no cumprimento de sentença, tá bom? Está errado, porque o código não limita. D, é expressamente vedado, segundo a regra prevista na lei, que regulamenta a locação de imóveis. Pelo contrário, a lei não veda e o CPC autoriza. Alternativa E é o gabarito.
não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido da ação de despejo. É o nosso gabarito, porque o assistente simples não impede. Tá bom? Deixa na tela aí, Latino. Coloquei o gabarito comentado. Alternativa A, podemos fundamentar com 120, parágrafo único. Alternativa B, coloquei aí, é assistente simples, tem até uma fonte aí. Alternativa C, artigo 119. Alternativa D e alternativa E é o gabarito da questão, conforme o artigo 112. A assistência simples não obsta que a parte principal reconheça do pedido. Volta aqui para mim. Cara, uma prova de promotor de justiça, com aqueles macetinhos meia boca dava para gabaritar esse bicho. É só você diferenciar quais são voluntárias e quais são forçadas. Aí ele cobrou a voluntária. A voluntária você tinha que lembrar que tem assistência e amigo escure. Amigo escure não era, porque não falava em repercussão geral, especificidade do tema, representatividade adequada, não falava sobre isso. Então amigo escuro eu descarto. Só pode ser assistência. Na assistência eu tenho a litisconsorcial, quando defende interesse próprio, e eu tenho assistência simples, que defende interesse da parte. Se você sabia a diferença entre assistência simples e litisconsorcial, você matava essa questão. Se você não sabia, é melhor reassistir a aula de assistência, tá bom? Na verdade, é sempre bom reassistir as aulas. Por isso eu fiz questão aí da Juris ADV colocar as aulas de forma ilimitada, porque nós memorizamos com a repetição. Então, quanto mais você assistir a mesma aula, melhor. Solta na tela, segunda questão aí, Latino. Nós temos uma outra questão aí, também do ano de 2019, uma prova de promotor. Diz assim, sobre a disciplina da intervenção de terceiro no CPC, assinale a alternativa correta. A admissão de assistente simples pelo juízo impede a transação sobre direitos controvertidos pelas partes. Volta comigo. Acabamos de ver isso. O assistente simples não impede o acordo, não impede a transição, não obsta a que a parte desista da ação. Assistente simples defende o direito de outro. Então ele não pode contrapor o direito de outro. A alternativa A está completamente errada. Solta na tela a alternativa B, Latino. Diz assim, a decisão que admite o amigo escure é irrecorrível. Pronto, tá aí o gabarito, volta comigo. No último bloco aí das aulas teóricas, da aula 3, nós vimos. Artigo 138, as decisões positivas do amigo escure são irrecorríveis quando o juiz solicita ou admite. Tá aí o gabarito. Mas solta na tela. Vamos ver o erro das demais. A alternativa C diz, o Código de Processo Civil admite denunciações da lide sucessivas, hipótese que só se encontra limite no número excessivo da parte. Errado, só admite uma denunciação sucessiva e não tem nada a ver com o número de partes. D, o chamamento ao processo é hipótese de intervenção de terceiro que pode ser promovida pelo autor ou pelo réu. Pelo amor de Deus, se o autor queria chamar, ele já colocava na inicial. O chamamento, artigo 130 do CPC, somente pode ser requerido pelo réu. E a alternativa E, não pode o MP requerer a desconsideração. Errado, volta aqui comigo. A desconsideração da personalidade jurídica, artigo 133, pode ser requerido pela parte ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir nos autos, tá bom? Gabarito aí, solta na tela, Latino, gabarito, é a alternativa B de bola. Alternativa A, nós vamos fundamentar no 122. A alternativa B tem fundamento no 138. A alternativa C tem fundamento no artigo 125, parágrafo 2º. A alternativa D, nós podemos fundamentar no 130. E a alternativa E, podemos fundamentar com o artigo 133. Deixa na tela, temos uma questão aí agora de 2016, uma prova de procurador jurídico, diz assim, com relação ao chamamento ao processo, a citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerido pelo réu na contestação. Perfeito. E deve ser promovida no prazo de 15 dias. Errado. Será promovido no prazo de 30 dias. É o artigo 131 do CPC. Cuidado, volta comigo na tela.
Eu falei para você, denunciação da lide e chamamento ao processo aplica o artigo 131. A citação de intervenção de terceiro só vai ser 15 dias no caso de IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso de denunciação da lide e chamamento, são 30 dias. E cuidado, que tem uma pegadinha no chamamento. Pode ser de até 2 meses, tá bom? Se o citado estiver em local incerto ou não sabido, ou em outra comarca. Cuidado com o artigo 131. Solta na tela mais uma questão aí, Latino. Uma questão de 2016, uma prova aí da Prefeitura de São Lourenço, Minas Gerais. Muitos alunos aí de Minas, um grande abraço. A questão diz assim: Armando é motorista contratado da transportadora Cargas ABC. Ao transitar numa rodovia estadual em direção a Porto de Santos, o citado motorista surpreendeu-se com a repentina aparição de Francisco José, que transitava em sua bicicleta pela rodovia e veio a colidir com o caminhão dirigindo por Armando, o que lhe causou sérios danos físicos que geraram consideráveis despesas médicas no tratamento hospitalar e ambulatorial do transeunte. Sem condições de arcar com os custos do tratamento, Francisco José, que estava lá de bicicleta, acionou judicialmente a transportadora, requerendo-lhe a indenização por danos materiais e morais em razão do acidente ocorrido. Independentemente da discussão acerca da culpa no acidente, o advogado da transportadora pretende, em contestação, acionar a seguradora Salve Seguros LTDA, que contratualmente torna-se responsável pela cobertura de eventuais danos provocados a terceiros. Então, volta aqui. Esses casos que trazem casos concretos, essas questões, melhor dizendo, que apresentam casos concretos, é sempre muito importante interpretar. Eu mesmo, quando faço esse tipo de prova, eu boto assim, ó, Armando motorista, não é isso? Armando é igual ao motorista. Eu faço assim em prova. Ao transitar numa rodovia, o citado motorista surpreendeu-se com a aparição de Francisco. Quem é Francisco? Francisco é que estava na motocicleta? Não, é bicicleta, né? Deixa eu pegar aqui o apagador. Ele estava na bicicleta. Então, Francisco é o cara que estava na bicicleta. Eu faço assim, tá? Na bicicleta. E teve aí uma colisão. Então, teve dano aqui. Teve dano. Colidir com o Armando, que lhe causou sérios danos físicos, que geraram considerável. Em condições de arcar com os custos de tratamento, Francisco acionou a transportadora. Porque esse motorista aqui, ó, ele trabalha numa transportadora. Transportadora. Que é a chefe lá do Armando. Ó, requerendo a indenização por danos materiais e morais. Independente da discussão acerca da culpa no acidente, o advogado da transportadora pretende chamar a seguradora. Então, a transportadora, ela vai querer trazer a seguradora. Sempre quando as questões trazem casos concretos, eu tento meio que dar uma resumida. Porque, né, às vezes uma questão faz a diferença na tua aprovação, né? Então é importante pegar ela. Armando é o motorista, Francisco é a bicicleta, a transportadora tem seguro. Se tem seguro, eu já lembro lá do artigo 737 do CPC. Eu já lembro do artigo 101, inciso 2º do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Pega a aula de chamamento ao processo que você vai ver essas referências legislativas, tá bom? E aí, ó, a pergunta aqui é o seguinte. Seguradora responsável pela cobertura de danos morais é a terceira questão. Vamos ver aqui a pergunta. Nesse caso, como a seguradora não figura originalmente como ré, porque o motorista acionou a transportadora, o advogado deve-se utilizar qual instituto? Alternativa A, o chamamento ao processo, uma vez que a seguradora, por força do contrato assinado anteriormente, em vigor à época do acidente, responsabiliza-se solidariamente pelos prejuízos ocorridos em decorrência do transporte de cargas. Alternativa B diz denunciação da lide. Eu acabei apertando, está na tela, não está, Latino? Essa questão? Denunciação da lide.
já que a seguradora está obrigada por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo que a transportadora vier a suportar em uma eventual procedência da ação. É o nosso gabarito. Volta aqui comigo na tela. Na aula de chamamento, eu falei para vocês que casos envolvendo a seguradora, pode ser chamamento, eu acho essa questão realmente difícil, chamamento ou denunciação da lide. Como que eu vou identificar isso? Aquela questão da responsabilidade solidária é uma interpretação doutrinária, não está expresso no CPC. De acordo com o CPC, cabe denunciação da lide quando tem responsabilidade prevista no contrato. E a questão, ela colocou expressamente que responsabilidade estava no contrato. Nesse caso aqui, ó, não está no contrato, está na lei. E a responsabilidade aqui, ela vai ser solidária, porque a doutrina interpreta assim. Mas a prova, ela não perguntou de acordo com a doutrina. Então, nesse caso, dessa questão aqui, nós vamos marcar a alternativa B de bola. Solta na tela aí, Latino. B de bola. E aí eu até comentei, deixa aí na tela, Latino, de todo o texto do enunciado, a informação mais importante para o candidato é a de que existe um contrato firmado entre a transportadora e uma seguradora, que é a que responsabiliza pela composição de eventuais danos causados pela transportadora terceira. A responsabilização da seguradora pode ser obtida judicialmente de duas maneiras. Mediante o ajuizamento de uma ação regressiva contra ela, pela transportadora, depois de ser condenada a ressarcir os danos causados, e mediante a provocação para que ela integre o processo no qual a transportadora figura como ré. Essa segunda opção corresponde à modalidade de intervenção do terceiro, denominada denunciação da lide, que está prevista lá no inciso 2º do artigo 125. Volta comigo, mas perceba, isso é difícil em prova. Porque se você voltar na aula de chamamento, o professor Humberto Teodoro Júnior diz que em caso de seguradora, seria sempre chamamento. A doutrina colocaria lá o chamamento. Mas como ele aplicou aqui o artigo 125 do CPC, eu vou marcar denunciação da lide. Se fosse ao contrário, né? Se fosse ao contrário, demandar direto a seguradora, ela até poderia chamar o processo. Mas não foi, tá bom? Mas é uma questão difícil sim. Por isso que é muito importante a gente fazer muitas questões para treinar em prova. Até porque no chamamento, a responsabilidade solidária, ela não poderia ser implícita para efeitos de provas objetivas, tá bom? Se fosse uma prova discursiva, você demonstraria a posição do professor Humberto Teodoro Júnior e o caso da denunciação da lide. Solta na tela a próxima questão de intervenção de terceiros. Nós temos uma questão de 2017 do TJ de Minas, e diz assim: com relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, analise as proposições seguintes. 1. O incidente será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir nos autos. Correto, nós vimos isso. É o artigo 133. 2. A instauração do incidente suspende o processo, salvo se o pedido da desconsideração for formulado na petição inicial. Também está corretíssimo. Nós vimos que no novo CPC o incidente pode ser requerido na inicial e, nesse caso, não suspende o processo. 3. O incidente não se aplica ao processo de competência dos juizados. Errado. Nós vimos na aula do IDPJ o artigo 1062. O incidente, no novo CPC, ele se aplica aos juizados. É o artigo 1062. A alternativa 4 diz que, acolhido o pedido, a alienação ou oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação à parte que requereu. Está correto, nós vamos ficar aqui com as opções 1, 2 e 4. Gabarito, alternativa B de bola, tá bom? Solta na tela aí, Latino, a fundamentação. A primeira nós vamos fundamentar no artigo 133, a segunda no 134, parágrafo 3º, a terceira alternativa no artigo
1062, esse artigo ele vai ser muito cobrado em prova durante muito tempo, porque foi uma das grandes novidades, o artigo 1062, e o 137 fundamenta lá a quarta opção. Deixa na tela, Latino, mais uma questão de prova, agora do TRE de São Paulo. Nós temos muitos alunos aí de São Paulo no curso Top 10 de Processo Civil. Queria agradecer o carinho e mandar um abraço. Banca FCC, 2017, diz assim: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinado pelo novo CPC. 1. Pode ser instaurado de ofício? Não. Nós vimos que a regra é ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. Alternativa B diz: é cabível no cumprimento de sentença, mas não na execução. Errado. Artigo 134. Cabe também na fase de execução. Alternativa C diz: não suspende o processo se instaurado na fase de cumprimento de sentença. Errado. Eu só não vou suspender o processo se ele for requerido na petição inicial. Alternativa D diz que é resolvido por sentença. Errado. O incidente é resolvido por decisão interlocutória. E a alternativa E diz: é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. É o gabarito. Alternativa E é o artigo, volta comigo, Latino, é o artigo 134. Eu falei para você, meu amigo, o tema intervenção de terceiro é um dos mais cobrados em prova. E dentro desse tema, intervenção de terceiro, o ITPJ lidera o ranking disparado. 90%, na verdade são mais de 50%, né? Agora eu estou exagerando, uma hipérbole aí, mas mais de 50% das questões sobre intervenção de terceiro versa sobre o ITPJ. E o artigo 134 é igual ao simulado do Detran, cai toda hora. É o artigo 134 que fundamenta essa questão aí, tá bom? Solta na tela, Latino. Então essa questão aí, ó, do TRE, o gabarito alternativa E, fundamentação legal, a primeira alternativa, alternativa A, podemos fundamentar com o artigo 133, alternativa B, fundamenta-se pelo 134, a C, pelo 134, parágrafo 3º, e a D, podemos fundamentar aí com o artigo 136. E a E, com 134. A próxima questão é do TRT, a prova da Banca FCC do ano de 2016, mais uma questão sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É para comer e mastigar esse assunto e enviar dúvidas aí através do portal. A primeira alternativa diz: é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. É o nosso gabarito. Volta comigo, Latino. É o artigo do Detran, o artigo 134. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. E se você quiser complementar, bota assim: inclusive nos juizados, artigo 1062. Então essa questão aí, nosso gabarito, é a alternativa A. Tá na cara o gabarito aí, né? Molezinha, para você, aluno do Top 10. Tem mais questões? Opa, FGV, uma prova do TRT aí, ó, do ano de 2017, Santa Catarina. Ô, lugarzinho bom, um grande abraço aí, pessoal de Santa Catarina. O juiz de direito da 29ª Vara Empresarial de determinada cidade encontra-se com um caso que possui grande repercussão social. Em razão disso, uma entidade especializada no tema que será apreciado peticiona nos autos em junho de 2017, requerendo a sua intervenção no feito como amicus curiae. Diante do que dispõe o CPC, é correto afirmar que... Então, a pergunta é sobre amicus curiae, cara. Amicus curiae só tem um artigo no Código, que é o 138. Não tem como errar em prova. A primeira diz: é impossível a pretensão deduzida. Errado, porque se o caso possui grande repercussão social, é plenamente possível. Então dá tchau para a alternativa A. A alternativa B diz que se o juiz não aceitar a participação como amicus curiae, ela pode recorrer. Errado, porque a regra do jogo é que o amicus curiae não pode recorrer, salvo embargos de declaração e o julgamento em cima do incidente de resolução de demandas repetitivas. A alternativa C diz que é viável a admissão do amicus curiae em primeiro grau de jurisdição, desde que aceito pelo juiz em decisão irrecorrível. Está bem bonita a alternativa C, porque as decisões positivas, ou seja, aquelas que solicitam ou admitem o amicus curiae, são irrecorríveis.
Alternativa D diz que o amicus curiae só existe para as causas dos tribunais. Está errado. Alternativa E diz que caso a identidade seja aceita como amicus curiae, ela pode no futuro recorrer da sentença? Não, porque o amicus curiae não tem legitimidade recursal. O gabarito é a alternativa C, tá bom? Alternativa C, volta comigo rapidinho aí, Latino. Amicus curiae bem tranquilo em prova, é o artigo 138, é só lembrar que não altera a competência, não pode recorrer, também não cabe recurso das decisões positivas, tá bom? Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, órgão nacional, órgão internacional. Solta na tela, Latino. Coloquei aí para fundamentar o gabarito, os dizeres aí do professor Alexandre Freitas Câmara. Você pode dar um pause, fazer uma leitura aí desse pedaço do livro do professor Câmara. Vamos à próxima questão, uma questão de 2016, prova da Prefeitura de Teresina, Piauí. É Piauí? A respeito da intervenção de terceiros, é correto afirmar. Diz assim, na assistência simples, se o assistido for revel, o assistente será considerado seu substituto processual. É o gabarito. Alternativa A, volta aqui comigo, Latino. Eu te ensinei a diferença de assistente simples para assistente litisconsorcial. Eu falei, o assistente simples ele não serve para nada, até o assistido ser omisso ou revel. Toda vez que o assistido é omisso ou revel, o assistente simples muda de lugar. Acontece o fenômeno da substituição processual. Então solta na tela, Latino. Essa questão tá mole. O gabarito tá na cara aí. Alternativa A, tá bom? Alternativa A é o gabarito. Fundamentação legal, artigo 121, parágrafo único. Se você tiver dúvida aí, pode enviar as dúvidas no WhatsApp, dentro do portal do aluno. Eu prefiro que envie dentro do portal do aluno, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro participante. Temos mais questões? Agora uma prova de promotor de justiça em Santa Catarina. Olha, uma prova de 2016. Nos termos do novo Código de Processo Civil, no que se refere à intervenção do amicus curiae, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda se manifestar, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada. O gabarito está corretíssimo. Volta comigo, Latino. Perceba que a maioria das provas de processo civil cobram letra da lei. Vamos grifar o código. Essas obras de arte, essas apostilas que você recebe, é apenas para fomentar, tá bom? Para acrescentar os seus estudos. Mas é imprescindível fazer essas aulas de exercício e grifar o código. Cobrou aí, ó, letra de lei. Ipsi literis do artigo 138 do CPC. Solta na tela, tem mais questões aí, ó. Questão de 2017. Uma prova da banca Consuplan, uma prova do TJ de Minas. E a pergunta é o seguinte: são formas de intervenção de terceiro previstas no Código de Processo Civil, exceto assistência, nomeação, autoria, gabarito alternativa B. A nomeação, autoria não é mais espécie de intervenção de terceiro. A nomeação, autoria, você vai encontrar no artigo 338 e no artigo 339 do Código de Processo Civil. A nomeação, autoria, volta comigo, Latino, não é mais espécie de intervenção de terceiro. No CPC, intervenção de terceiro é assistência, denunciação da lide, chamamento, IDPJ e amicus curiae. A nomeação, autoria e a oposição não são mais espécies de intervenção de terceiro. Alguns professores até falam que a nomeação, autoria seria uma espécie atípica de intervenção de terceiro, mas não é isso que o CPC diz. Lá no capítulo de intervenção de terceiro, do artigo 119 ao 138, o CPC não colocou a nomeação, autoria. Ah, mas eu posso falar que é uma espécie atípica de intervenção? Pode, mas não de acordo com o CPC, de acordo com a doutrina. Solta na tela a questão aí, ó, de procurador do Estado, aí, ó, a banca FMP Concursos, aplicada em 2017, a banca pergunta o seguinte: a assistência simples obsta a que a parte principal, não preciso, volta comigo, Latino, não preciso nem terminar de ler.
a assistência simples não obsta. Tá bom? O gabarito está errado. Olha o que diz o artigo 122, que eu também chamo de artigo simulado do Detran. Cai toda hora em prova. O artigo 122, que aparece aí na sua tela, diz que a assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito a que se funda a ação ou ainda transija sobre direitos que são controvertidos. Molezinha essa questão aí, tá bom? Vamos à próxima questão, questão de 2016, prova FCC, uma prova de defensor público. A questão diz o seguinte: de acordo com a atual sistemática processual civil, no caso de substituição processual, o que acontece? Vamos lá. 1. O substituído poderá reconvir e, assim, deduzir pedido em face da outra parte com fundamento da alegação de ser o próprio titular de um direito em relação à parte reconvida. Para quem não sabe ali o fenômeno da substituição processual, nós vamos encontrar no parágrafo único do artigo 18. A alternativa B diz: o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. E, nesse caso, sua atuação não se subordina à atividade do substituto. A alternativa C diz que o substituto atua como assistente simples. Está errado, porque fica como assistente litisconsorcial. Apertei aqui. A alternativa D diz: o substituído não pode intervir no processo. Está errado. A alternativa E diz que o substituído é considerado parte na relação jurídica de direito material e, portanto, pode renunciar. Está errado. O gabarito é a alternativa B de bola. Nós vamos fundamentar, volta aqui comigo, Latino, principalmente com o artigo 18, parágrafo único. Mas eu trouxe também um trecho aqui do livro da professora Tereza Arruda Alvim, tá bom? Você dá o pause aí, dá uma olhadinha nessa fundamentação. A gente está correndo aqui no final das gravações. Mais uma questão solta na tela, Latino. 2016, são muitas questões aí de intervenção de terceiro, lembrando que nós ainda vamos fazer simulados, vou enviar novas questões. A banca diz o seguinte: pendendo a causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la até a sentença, não podendo mais fazê-lo em segundo grau. Errado, a questão trata do fenômeno da assistência. Pode ser em primeiro, segundo grau ou até mesmo nos tribunais superiores, a depender do caso. A alternativa está errada. Fundamentação legal, artigo 119 do CPC. Nós temos mais uma questão, agora da banca Consuplan, TJ de Minas, o ano aí de 2016, sobre a denunciação da lide. A pergunta é: quanto à denunciação da lide requerida pelo réu, assinale a afirmativa incorreta. Ele quer aquela que está errada. Primeira diz assim: se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá, tendo na ação principal em litisconsórcio denunciante-denunciado. A primeira alternativa está correta, está previsto lá no artigo 128 do CPC. A alternativa B diz: se o denunciado for revel, o denunciante fica dispensável de prosseguir com a sua defesa eventualmente oferecida, encerrando a sua intervenção. Se ele for revel, vai acontecer duas opções. Ou pode o denunciante prosseguir ou pedir a procedência da ação de denunciação. Então a B ela está meio esquisita, né? Vamos ver as outras. C. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com a sua defesa. Ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência do pedido que formulou na ação de regresso. Está correto, a alternativa C também está lá no 128. A alternativa D diz: procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento de sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação. Sim, está lá no artigo 129. Nosso gabarito é a alternativa B de bola, tá bom? Olha lá, tudo no artigo 128. A D, na verdade, está no parágrafo único, né? Alternativa D, tá bom? Vai anotando aí o gabarito, dá o pause. Próxima questão, uma prova de juiz TJ de São Paulo, banca VUNESP, uma prova aplicada em 2017. Diz assim: considerando a denunciação da lide, assinale a afirmativa correta. A. Considerando a cadeia dominial, a denunciação da lide sucessiva é admitida ao originariamente denunciado, mas veda ao sucessivamente denunciado, ressalvada a propositura de ação autônoma.
A primeira alternativa está correta e é o nosso gabarito. Volta comigo. Nós falamos isso na aula de denunciação da lide. É admitida uma única denunciação sucessiva. Então, houve a denunciação da lide, aquele que foi denunciado, ele pode fazer a denunciação dele, que é chamada denunciação sucessiva. É admitida apenas uma. Solta na tela, latino. A primeira alternativa é fundamentada por um artigo muito cobrado em prova, é o artigo 125, parágrafo 2º. A alternativa B tem fundamento no parágrafo 1º, a C está no caput e também no 126, e a D no 127 e no 128. Mais uma questãozinha de prova, agora da banca CESP, uma prova de procurador do município, uma prova aí do ano de 2017. Julgue o próximo item a respeito do litisconsórcio, intervenção de terceiros e procedimentos especiais. Situação hipotética. Em ação indenizatória, o réu denunciou a lide terceiro, que estava obrigado, por contrato, a ressarci-lo de forma regressiva. Nessa situação, diz a banca CESP, em caso de procedência das demandas originária e regressiva, o autor da ação pode requerer o cumprimento de sentença também contra o denunciado, observado as possíveis limitações. Isso está no parágrafo único do artigo 128, o gabarito está corretíssimo. Coloquei até um pedaço do livro do Marinoni, tá bom? Do professor Luiz Guilherme Marinoni. Dá o pause aí, é importantíssimo anotar aí essa conceituação do professor Luiz Guilherme Marinoni. Corretíssima questão, tá? Vamos ficando por aqui, volta comigo, Latino. Vamos ficando por aqui nas aulas de exercício. Peço até desculpas aí, nós corremos um pouquinho, né? Tem aluno que gosta de mais corrido, tem aluno que gosta de um pouquinho mais lento. Agradamos a uns, vez ou outra agradamos a outros. Mas o meu objetivo aqui, você sabe disso, é agradar a todos. Ainda que tenha ficado corrido, ainda que você tenha ficado com alguma dúvida, eu peço, por favor, para que você envie as suas dúvidas aí dentro do portal do aluno. Se você puder reassistir às aulas, ler o material em PDF, a apostila de intervenção de terceiro ficou uma verdadeira obra de arte, tá bom? Eu atualizei a apostila especialmente para você do curso Top 10 de Processo Civil. Na aula 4, nós vamos tratar sobre o tema atos processuais e vamos avançar aí com a matéria Processo Civil. Lembrando, nós estamos estudando os assuntos mais cobrados em prova. Não o CPC todo, mas os assuntos mais cobrados. Até a próxima, bons estudos e vamos gabaritar CPC.